Olá pessoal, bem-vindos a mais um mini episódio do Mil Crimes. Eu sou a Bruna e, como já falei, é um mini, então vamos direto pro caso de hoje. Esse caso é mais um que está no livro Lady Killers, da Dark Side, que foi escrito pela Tori Telfer, e a gente recomenda bastante. Tem várias histórias que a gente nem conhecia, e esse da Daria é uma delas. Então, a Daria Nikolaevna Saltykova, ela nasceu no dia 22 de março de 1730, na Rússia. A família dela era bem rica e bem relacionada. A Daria casou com o nobre Gleb Alexeyevich Saltykov, que era capitão do regimento da cavalaria da Guarda Imperial, e passou a fazer parte da famosa família russa, composta por nobres e estadistas. Eles tiveram 2 filhos, que eram o Theodor e o Nicholas, mas o casamento, porém, não durou muito tempo, então aos 25 anos a Daria ficou viúva, e aí, com isso, ela herdou um grande patrimônio. Então ela era uma mulher extremamente religiosa. Ela adorava fazer peregrinações para locais sagrados da Igreja Ortodoxa Russa, mas quando ela chegava em casa, ela deixava esse lado benevolente cristão na porta. Ela costumava praticar todo tipo de tortura contra os seus empregados, e ela tinha muitos empregados. Ela foi inclusive considerada a mulher mais rica de Moscou na época, e ela chegou a ter 600 servos. Nesse período do Império Russo, onde a riqueza era calculada pelo número de empregados que o nobre possuía ao seu dispor. Os camponeses, então, viviam e trabalhavam nas terras de seus patrões, onde eles precisavam economizar para comprar a sua liberdade. Eles eram chamados de almas. E o empregador, segundo as leis da Rússia, tinha poder ilimitado sobre eles, e isso deixava Daria e os outros nobres bem à vontade para fazer todo tipo de maldade contra os camponeses. Bom, a Daria era obsessiva por limpeza, a casa dela precisava estar sempre meticulosamente limpa, e além disso, o seu humor mudava drasticamente. Quando ela encontrava alguma sujeira no chão ou alguma roupa suja, ela tinha um surto de ódio contra as criadas responsáveis pela limpeza da propriedade. Ela usava um pedaço de pau, um rolo de massa, um chicote, o que tivesse mais próximo. Ela golpeava a empregada responsável pelo trabalho que para ela estava imperfeito. E logo os castigos começaram a ficar mais graves. Ela trancava as servas em cabanas por dias sem comida, as criadas tinham manchas de sangue em suas roupas e os aldeões começaram a comentar sobre um episódio muito aterrorizante que ocorreu em uma residência de verão da Daria. Uma carroça saiu da propriedade levando o corpo de uma jovem serva. Ela estava com a pele esfolada e com o cabelo arrancado. Esses espancamentos violentos, que terminavam em morte, começaram a acontecer após a morte do marido da Daria. A primeira queixa formal contra ela foi feita em 1757. Um padre local foi chamado para dar extrema-unção em uma criada, e aí quando ele chegou lá, ele viu que a jovem tinha perdido o bebê. A cena era surreal, a Daria tinha batido tanto na serva que ela sofreu um aborto espontâneo e depois veio a falecer. O pároco então chamou a polícia na época, a autópsia foi encontrado um ferimento no coração dessa empregada e, além disso, as costas da criada estavam azul e inchada. Mesmo assim, a Daria acabou se escapando da acusação justamente porque ela era uma nobre, E aí esse acontecimento foi a carta branca que ela usou para que ela pudesse matar sem se preocupar. Então os métodos foram ficando cada vez mais horripilantes. Na cidade de Troitskoye, a Daria jogou água fervente em uma criada e depois a espancou até a morte. Em outro momento, ela colocou um dos supervisores de suas servas do lado de fora no inverno, no frio, durante toda a noite, e aí quando ele estava prestes a morrer de hipotermia, ela prendeu um par de pinças em brasas em suas orelhas, então jogou água fervendo em seu corpo. E aí quando o cara caiu no chão, ela ficou chutando ele, e pouco tempo depois disso ele morreu. Em outro momento, ela botou fogo nos cabelos de uma mulher e empurrou uma criança de 11 anos escada abaixo, que também morreu. A Daria era tão cruel que ela mantinha objetos de tortura por todos os cômodos da casa e ela também aproveitava que tinha várias lareiras pela casa e usava as toras que eram usadas para abastecer a lareira
para espancar os empregados. Então, embora várias dessas pessoas fugissem e alertassem as autoridades, eles sempre eram devolvidos para a assassina. A lei estava do lado dela e, além do mais, ela costumava falsificar provas e subornar pessoas poderosas. Ela até mantinha uma lista dos presentes que ela tinha enviado para eles. Então, ela, quando não conseguia dizer que a pessoa morreu de doença, enterrar o corpo, ela tinha um cara que resolvia, dava um fim no corpo e aí dizia que a pessoa tinha sumido, ou enfim. Ela tinha os contatinhos dela e conseguia se safar de tudo. Mas a Daria, além de matar por ódio, também tentou matar por amor. Ela era apaixonada pelo seu vizinho, o capitão Nikolai Andreevich Tchutchev, com o qual ela manteve um relacionamento por um tempo, mas ela foi trocada por uma mulher mais nova. O Nikolai decidiu se casar com essa mulher, e aí a Daria ficou enfurecida e orquestrou um grande plano para matar os pombinhos. Primeiro, ela instruiu incendiar a propriedade do Nikolai com pólvora, mas o plano deu errado, e aí depois disso, ela mandou que seus servos fizessem uma emboscada e espancassem o casal. Mas os dois empregados, eles acharam aquilo uma loucura, eles falaram, não, a gente não vai fazer isso, porque, matar dois nobres nós mesmos, mesmo que seja a mando de outra nobre, vai sobrar pra gente, Então, eles procuraram o Nikolai, falaram pra ele sobre os planos de vingança da Daria, e aí o Nikolai foi até a polícia e denunciou ela. Quando ela foi questionada sobre o caso, ela se fez de desentendida, só disse, nunca planejei nada, não. Mas a casa começou a cair para a Daria quando Yermolai Ilin, que era um homem que cuidava dos cavalos dela, ele deu um basta e resolveu denunciar ela para a imperatriz Catarina a Grande. A missão parecia impossível porque, naquele período, a vida dos servos não valia nada no Império Russo, mas o Yermolai estava determinado porque tinha perdido 3 esposas para a fúria da Daria. Elas também eram criadas da nobre e foram mortas por ela. Então, o que parecia impossível, porém deu certo, ele foi com um amigo que também era servo da Daria, e aí a denúncia deles chegou nas mãos da imperatriz em São Petersburgo, e o Conselho de Justiça passou então a investigá-la. É bem legal que no livro também fala que nessa época a imperatriz Catarina estava mesmo procurando mostrar para os nobres que as ações deles teriam consequências, que eles não podiam fazer qualquer coisa. Então, ela queria mesmo que alguma coisa grave ela pudesse fazer e caiu como uma luva esse caso da Daria, porque aí era tão absurdo que ela teve essa liberdade de mandar investigar e tomar as providências. Então, mesmo que houvesse uma grande pressão para que a Catarina ignorasse as denúncias, porque a Daria era parte de uma família de nobres, e aí os outros nobres se sentiam ameaçados, as denúncias eram muito absurdas para serem ignoradas. Eram mais de 138 mortes, então um dos maiores casos de assassinato em série que não só no Império Russo, como no mundo inteiro já aconteceu. Mas a Daria, porém, nunca admitiu nenhum de seus crimes. Então, em 2 de outubro de 1768, a Catarina a Grande definiu a sua punição, que era prender a Daria para sempre. Então, em 18 de outubro, mesmo com uma densa neve caindo sobre Moscou, as pessoas fizeram fila para ver a Daria na Praça Vermelha, amarrada em um mastro, com uma placa no pescoço onde se podia ler "A atormentadora e assassina". Ela ficou lá durante 1 hora com um guarda do lado, então foi mandada para uma cela de prisão subterrânea, onde ficou durante 11 anos em quase absoluta escuridão. Ela só podia usar uma vela para o horário das refeições. Em 1779, ela foi transferida para uma câmara esculpida em uma rocha, com uma pequena janela gradeada. O monstro da humanidade, como ela ficou conhecida, permaneceu presa até 27 de novembro de 1801, que é a data que ela acabou morrendo. Como a Daria viveu seus últimos anos de vida na escuridão e no isolamento absoluto, ela parecia ter enlouquecido completamente em seus momentos finais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer dica de caso, pode mandar pra gente no Instagram, no Twitter ou no nosso grupo do Facebook, se você quiser entrar lá e postar coisas também. Aproveita e entrar no nosso site, milencrise.com.br, dá um apoio no Catarse ou compra as nossas canecas, que já vendeu bastante, então garante a sua, que são limitadas. E é isso aí. Brigadão a todos. Tchau.